Quase vencemos. A Piazada lutou, fez 2 gols, mas pecamos em detalhes, o que custou caro para o Verdão. Fica comigo até o final do vídeo que a gente vai conversar sobre a partida de hoje. Fala, nação coxa branca, como vocês estão? Eu espero que vocês se encontrem bem. Eu sou o Mate, trabalho com comunicação e aqui eu te mostro todos os caminhos pelo alto da glória. Já se inscreve no canal se não for inscrito e deixa o like no vídeo. Segunda rodada do Campeonato Paranaense de 2026. O Coritiba recebe o Londrina dentro do Couto Pereira e o jogo termina empatado em 2-2. Antes da bola rolar, as condições climáticas não foram favoráveis a este jogo, certo? Choveu muito aqui em Curitiba, o que acabou dificultando o jogo, porque tinham muitas poças d'água, já que a drenagem acabou não dando conta. E isso dificultava demais a bola rolar dentro de campo ou os jogadores correrem com ela nos pés. Os piás sentiram o atrito ao sair com ela jogando pelo chão, e então a maior parte das jogadas que o Coritiba tinha era só lançamento longo, era só bola longa na tentativa de alguma sobra perto da área. Até que aos 17 minutos do primeiro tempo, o que eu vinha falando no nosso pré-jogo acontece, né? Que é a tomada de decisões dos meninos que é muito equivocada. Acontece novamente um erro de saída de bola ali do Brian, ele acaba tocando para o meio da defesa, onde a bola para no pé do atacante do Londrina, que consegue dar um passe para dentro da área. O outro jogador do Londrina finge que vai chutar, mas a bola mesmo acaba meio que parando por uma poça, e o jogador do Coritiba acaba dando um carrinho em cima dele, pega assim em cima do pé, eu não acho que o juiz passou a mão, tem um contato verdadeiro. E aí, é claro, né, o atacante faz aquela encenação, né, se joga um pouco dentro da área, mas foi pênalti sim, o juiz marca, e aí o atacante do Londrina bate sem condições do Benassi pegar, 1-0 para o Londrina. Só que aos 42 minutos, o defensor Maurício Mucuri, ele toca fraco para o goleiro, ele recua a bola e a bola também acaba parando numa poça. O Azaf foi muito inteligente, aproveitou essa jogada, rouba a bola, tira do goleiro e bate para o gol. Então o grande zagueiro Wallace do Londrina acha que ele é o goleiro ou que ele estava jogando handebol, vôlei, sei lá o que ele pensou. Ele faz uma defesaça e acaba colocando a mão na bola, impedindo o primeiro gol do Coritiba. O juiz dá o vermelho para ele e também marca o pênalti. Então o Azaf, né, que já iria fazer o gol, chama a responsa, pega a bola, ajeita ela na linha da cal e não tem jeito, não deu outra. 1-1. Não só por esse empate, mas toda essa primeira etapa, a Piazada foi muito bem, na minha opinião, teve 68% de posse de bola, conseguiu fazer muitas finalizações e teve 3 escanteios. Já o Londrina não conseguiu ter nenhum escanteio, pelo menos, e isso se dava à superioridade defensiva que o Coritiba tinha dentro de campo, apesar da falha. Assim fomos para o intervalo com um placar de 1-1. Antes de continuar, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo que você vai me ajudar demais. A gente está com a meta de chegar a 1000 inscritos nesse ano. Então dá uma força aqui pro seu amigo coxa branca, vai! No início da segunda etapa, o visitante veio para cima, só que acabou não sendo efetivo porque a equipe do PC Oliveira estava muito bem postada em campo, contando com o apoio de um nome que a gente viu bastante em 2025, o João Almeida, que para mim foi o melhor dessa partida, foi muito bem defensivamente e ofensivamente conseguia ter uma boa criação e fazia até alguns lançamentos para a área, inclusive quase enganou o goleiro, quase marcando.
Uma coisa que acabou não acontecendo no primeiro jogo, e nesse aconteceu muito, e eu também gostei muito, foi a conversa do treinador com os seus jogadores. E também dos jogadores com o seu treinador no meio da partida. Eles buscavam ir perguntar para o treinador sobre as posições dele, o que eles tinham que fazer dentro de campo para errar o menos possível, e isso me alegrou bastante. Depois dos 15 minutos, o Coritiba começou a se sair mais, se soltar mais para o jogo, começou a pressionar a equipe do Londrina porque estava com um jogador a mais durante o início do segundo tempo. E após uma troca de passes dentro da área do Londrina, aos 28 minutos, o Matheus Dias bate de esquerda, a bola desvia, matando o goleiro e a bola morre na bochecha da rede, dando a virada para o Coritiba e fazendo a explosão da torcida coxa branca presente no estádio. O Coritiba jogando com um a mais, ao invés de continuar pressionando após ter feito esse gol, eles preferem recuar o time. E pelo que eu vi, não foi culpa ou escolha do PC Oliveira, e sim uma decisão tomada dentro de campo pelos jogadores, por alguma circunstância ali que estava acontecendo dentro do jogo. Os jogadores não conseguiam trocar passes, eles preferiam sempre rifar a bola, e isso deixava a bola de graça para o time adversário, o que acabou resultando no segundo gol do Londrina também. Aos 42 minutos, eles conseguem dar uma escapada pela lateral de campo, cruzam a bola dentro da área, o atacante ajeita para o meio de cabeça e o jogador que estava livre no meio de 5 marcadores consegue fazer o gol. É isso mesmo. Dentro da área, um jogador livre no meio de 5 marcadores. O Guilherme Aquino estava marcando um próprio jogador do Coritiba. Junto com ele tinha mais 2, ou seja, 3 jogadores juntos. E no total ali davam 5 jogadores em volta dele que não conseguiram impedir o cara de dar um voleio. Isso daí me deixou bastante chateado nessa marcação. Foi uma bagunça geral dentro da área da defesa. E então o jogo acabou. O Coritiba termina o seu segundo jogo com um empate e faz o seu primeiro ponto no Campeonato Paranaense. Vamos lá, os piás do Coritiba, eles mais uma vez se mostram com algumas decisões equivocadas, algumas decisões erradas em pontos muito importantes da partida. Dessa vez, quando já estávamos ganhando, e isso foi o que mais me incomodou. Eles escolhem recuar o time ao invés de continuar pressionando para tentar fazer mais um gol, porque tinha muito tempo de jogo ainda, não tinha chegado aos 30 minutos do segundo tempo. O que me incomoda também foi eles terem rifado essas bolas, porque isso ficava de graça para o Londrina poder ter oportunidade de criação. E isso realmente proporciona para Sardinhas muitas escapadas, né, pela lateral do campo, inclusive, já que eles não conseguiam fazer uma troca de passe pelo meio, que era muito povoado pelos jogadores do Coxa. Então, eles davam essa corrida pela lateral e isso resultou em um contra-ataque onde teve um cruzamento para a área, o jogador ajeita para o meio e o cara consegue dar um voleio no meio de 5 jogadores. Eu comentei no nosso pré-jogo que precisávamos sim de mais garra, de mais vontade de vencer. E foi o que aconteceu nessa partida. Eu gostei do que eu vi desses meninos. Eles entraram com mais raça do que no primeiro jogo, dividiam todas as bolas e ganharam muitas vezes no pé de ferro com jogadores mais experientes, com jogadores mais fortes, que eram jogadores do Londrina. Inclusive fizeram um segundo gol, mas eu também comentei sobre a tomada de decisão. E nesse jogo, de novo, acontece algumas falhas, né? No primeiro lance do pênalti, uma bola invertida na defesa que acaba no pé do jogador do Londrina, que gera aquela bola para a área e o pênalti, consequentemente, depois do carrinho do nosso lateral. E no segundo lance também, onde a gente já estava vencendo,
nós entregamos a bola para o Londrina, a gente deixa a posse com eles e eles conseguem fazer o empate. Eles conseguem ter um contra-ataque ali e pegam a defesa toda desorganizada. Um gol que poderia ter sido evitado, já que a gente tinha um jogador a mais até aquele momento, né, desde o início do segundo tempo, que a gente podia ter uma rotação de bola, ter mantido a posse, e isso traz uma má pontuação dessa vez pra gente, perdemos 2 pontos. Se você gostou da análise, compartilha com seu amigo Coxa Branca, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito, que a gente tá com a meta de chegar a 1000 inscritos esse ano ainda. Então, por favor, ajuda o seu amigo Coxa Branca aí, vai, não custa nada pra você. O Coxa empata jogando em casa e faz seu primeiro ponto no campeonato. Essa foi a segunda rodada do Campeonato Paranaense, Coritiba e Londrina.